Fala, massa atleticana ligada aqui no canal. Antes de tudo, assim que o canal bater 1000 inscritos, eu vou estar sorteando uma camisa do Atlético Mineiro para você que vai chegar no conforto da sua residência. Então, sem mais delongas, ajude o canal a bater 1000 inscritos, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like também. Aqui nesse vídeo eu trouxe um compilado de notícias para a gente acompanhar e reagir juntos com novidades e informações exclusivas do Galo. Então, sem mais delongas, vamos para as notícias do Galo. A resposta. Aos amigos aí, o Grêmio comunicou hoje que o Arthur, né, realmente não vai permanecer, tá saindo. Cabe em Atlético Cruzeiro pra vocês? O Arthur? O Arthur? Você é louco. Ele voltou a jogar bola no Grêmio. Né? Ele não estava jogando na Europa, ele voltou a jogar no Grêmio. Cabe então. Cabe. Aliás, resolve boa parte dos problemas da meio aliás, campo. não estou dizendo que faça a mesma função, tá? Mas o Arthur, ele entrega menos, obviamente, sem a bola do que se esperava, mas com a bola ele faz muito mais do que o Paquetá. Muito mais. Não tô traçando paralelo de características, tá? Eu tô falando cara, cartear o jogo igual o Arthur faz no meio campo é um absurdo. Só que... Arthur ou Fred? Arthur ou Fred? Pode ir no Arthur, vem comigo. Fred. Arthur ou Fred, Garcês? Arthur ou Fred, vamos Depende dizer. do que seu time precisa. Eu acho que o Atlético, por exemplo, precisaria mais de um Arthur do que de um Fred. Sim. Essa é a questão. O Arthur era o cara que pensava o jogo do Grêmio. Eu adoro ver o cara que jogar. mais, eu acho é que o bonito Fred, ver ele eu jogar. acho Mas que o você não Fred, acha que O Fred carrega mais a bola. Eu O acho Fred é mais físico. Vocês não acham que, de certa forma, o físico. Arthur foi uma decepção na Europa? Pro que se esperava do jogador? Sim, foi. E o Fred não foi decepção na Europa. Exato. O Fred jogou no Manchester United, Uma carreira muito jogou forte bem. na Europa. que Exatamente. isso? Ele não foi... Eu acho que o Fred é mais jogador. Eu também, eu tenho isso pra mim. Tô falando o no Arthur, contexto ele surgiu Atlético. como uma promessa maior. Exato. Ele surgiu no Grêmio arrebentando, né? Arrebentando, gente. Mas eu acho que ele não se confirmou. O Fred, no Brasil, não sei se vocês vão concordar comigo, no Inter, cara, quando ele jogou no futebol brasileiro, ele jogou quase como um ponta, ele era muito Quase. ofensivo. Exato. E aí ele vai Na pra base Europa ele e vira era um dez, né? volante. Ele era um Na cara base ele era extremamente 10. ofensivo. Então ele é um jogador que ele é um meio-campista, mas ele tem muita qualidade técnica, cara. Muita. Não tô falando que ele vai jogar disso não, mas não me surpreenderia se o Fred em um determinado momento fizesse até uma função ali meio de meia, armando o time. O Fred me lembra muito o Anderson. Do Grêmio mesmo, né? Exato. Que foi Batalha dos Aflitos. Dois jogaram no Mas, United. mas, Exato. mas eu acho que o Anderson era um jogador de mais intensidade, o Arthur é mais Não, bola. comparado né? com o Fred. Comparado com o Fred. O Fred com o Anderson. Tá, É, o Fred corre, cara. Porque os dois jogaram lá no Sul. Sim. Sim, O Fred também, o Fred do Inter. tem sentido. O Fred também jogou no Inter, né? Mas acho que eu prefiro o queria Fred, jogar, viu, né? HG? Isso, que ele era um jogador meio... né? O Anderson é meio... Eu acho tecnicamente o Arthur melhor que o Fred, mas eu acho que o Fred sem a bola te entrega mais que o Arthur. Hoje, nos dias de hoje, até mesmo Assim, hoje. nos dias de hoje, vou te falar que é bem difícil, porque eu não acompanhei o futebol turco, né, assim, pra saber. Eu tô pensando naquele Fred ainda Do Manchester, seleção. Como a gente tá falando, assim, mais direcionado ao Atlético, num cenário ideal, seriam dois jogadores Nossa senhora. Cara, que up, hein? yes, no yes. meio-campo atleticano seria, né? o Renato Pereira tá dizendo aqui, Fred não ganhou merda nenhuma na Europa daqueles que voltam com o rabo entre as pernas. Cara, desculpa, o Fred é um cara que teve uma passagem importante pelo futebol. Muito titular de seleção brasileira. Titular de também. seleção. Uma carreira Fez respeitável. muitos anos de Manchester. E tem mercado lá ainda. ainda na Europa, né? E tem mercado na Europa. Talvez não na primeira prateleira ele não vai ter nem Ô, mas o Renato, tem jogador argentino que vocês babam aí, que fez muito menos pelo futebol do que o Fred, que vocês ficam babando os caras aí. O Elton, por exemplo, agora tá lá, concentrando pro jogo da Argentina. Aliás, falando de Argentina, viu, Eltinho? Tava tudo correndo bem lá na Times Square. A torcida da Argentina chegou, aí os vândalos, aí a porradaria, briga e a confusão danada. Contra a torcida da Argélia, né? O Elton nasceu em Mendoza, né? Pra quem não sabe. Esse Depois mudou pro Mendocino. Pombal. O Davidson, cara, não sofre com isso, cara. Não sofre com isso. Tá aqui, ó, novo capítulo no Cruzeiro, mais o mesmo capítulo da HG Play, Cruzeiro Esporte Clube. Programa desde o Copa, dedicado 90% a notícias do Cruzeiro. Não é, velho. É que se tem um movimento no Atlético, a gente vai falar. Você quer que eu diga o que sobre o Atlético? Então, assim, é isso que eu quero. As pessoas Eu vezes não só quero cobram, que vocês né? me entendam. Não tem o que dizer sobre o Atlético. Não tem um movimento de mercado. Não tem jogo. Não tem uma informação. Vocês querem... Essa é a velha mania da imprensa aqui da aldeia de dividir noticiário. Coitado do setorista do Atlético atualmente. Porque não tem nada. Não estou dizendo que não esteja acontecendo.
é que não chegou nada para nós. O Cruzeiro tem uma negociação que está em andamento e novas informações chegaram. Nós estamos falando sobre isso. Então não é que... Eu acho curioso que quando a gente fica falando muito do Atlético aqui, chega torcedor do Cruzeiro e reclama também. Ah, mas tanto que mundo é mundo, não, né? É impressionante. Aí os caras sofrem com isso. O que vocês querem que a gente fale do Atlético? Não tem nada. Você até falou estamos falando aqui do Fred é o Arthur, vamos falar que você, por causa do Atlético, o Fred é atleticano, cara, assim. tem uma possibilidade de voltar aí. Ainda mais no mercado, gente. Quanto a janela de mercado, É. aí todo mundo falando de mercado. Depende de quem der o passo, o primeiro passo ali para uma contratação, a gente vai falar dele. Primeiro a gente falou do Léo Duarte, né? Que foi a Claro. contratação. Ainda não foi contratado, mas tá tudo acertado, né? Aqui o Júnior Guerra tá dizendo, ele ama você, HG. Todo dia ele manda a mesma coisa. Cara, tinha um telespectador do Donos da Bola que ele cronometrava, juro. Ele falava, cara, um absurdo. Hoje vocês falaram 34 minutos e 40 segundos do Atlético e 25 minutos e 12 segundos do Cruzeiro. É impressionante. O cara cronometrava. Cara, essa pessoa não deve trabalhar, né? Mas assim, pelo menos no nosso jeito de trabalhar lá, HG, cara, o que vale é a notícia. Já aconteceram várias vezes da gente não falar nem um segundo de um dos dois times. Ou porque aconteceu algo inacreditável, extraordinário no outro, ou pro bem ou pro mal, entendeu? Então assim, que vale a notícia. O Atlético, infelizmente, não tem notícia. Deve estar trabalhando muito, pode ser que anuncie um reforço agora, amanhã, mas por Porque enquanto a gente tá aconteceu sem na semana nada. Do Léo O Duarte Léo ninguém Duarte. esperava, cara. Ninguém esperava o Léo Duarte. E do nada anunciou. E aí é o que eu disse aqui. Assim, se o Atlético está trabalhando para daqui a pouco anunciar outro jogador e se a imprensa ninguém Não conseguir, noticiar, méritos pro Atlético. A gente que lute. A informação que a gente tem, eu acho que todo mundo aqui tem a mesma, é que o Atlético vai contratar, vai trazer mais um zagueiro. 3 a 4 jogadores. Tem um zagueiro, um jogador de lado de campo, um atacante. Eu, assim, né, eu ainda não ensinou, pelo menos, se você tem essa informação, HG, sobre o primeiro volante, mas essa aí pra mim é também uma necessidade, talvez das mais urgentes que o Atlético tem no seu elenco. Assim, cara, por enquanto a gente não tem informação. E ficar especulando aqui coisa que a gente não tem nada, eu não vou fazer, Ou velho. criar alguma coisa. Criar, inventar botar um coisa, nome, velho, que é enquete. Infelizmente, essa daí você não vai ver isso, não. Que... Thomas Pérez não será adquirido, né, HG? Só uma pergunta, assim. Não será adquirido, embora... Você defenda que ele tem bons números, né? Não. É que ele tá com esse samba de uma nota só, ele não sabe sair disso. Ele não tem outra coisa pra Eu falar. escuto vocês, eu escuto vocês. Né, que ele tenta meter uma sinuquinha, mas não Não. consegue. Ô, Guilherme! O que tem de novidade no Galo? Aí, tá vendo, Davidson? Nosso produtor tá ali, trabalhando na apuração. Que é o tem uma meio. câmera que mostra lá, não, né, Gustavo? Quer uma aí? Não. Ah, não pode mostrar. Quer uma então, HG? Olha a informação que... Ó, Não, essa aí que... Davidson, atenção. Só que é essa daí, pessoal. assim, Bomba. Muita gente dando como, né? Cara, que não sei. Aí, o Brax esteve aqui em fevereiro? Fevereiro. Que a gente entrevistou o Brax. Foi não no início de fevereiro. O Brax veio aqui em fevereiro. A última pergunta que eu fiz pra ele foi: o Juan Tressoldi vai ser adquirido pelo Atlético? O Atlético tem um interesse em comprar o jogador no meio do ano? E o Brax falou o quê? Sim, o Atlético tem esse interesse, a gente trabalha pra isso. Sim. Então, a informação de hoje que surgiu, o Atlético está comprando o Tressoldi. Cara, é o que todo mundo, mas assim, nós já falamos isso lá em fevereiro, né? Não, em fevereiro e agora recentemente, não sei quanto tempo tem, talvez umas 2 a 3 semanas, uma pessoa do Atlético disse, eu falei, posso confirmar que pode, já estamos nas tratativas para contratar o Tressoldi. Então. Assim, você quer falar sobre o jogador? A gente pode falar, cara, surpreende, tá? Pra mim o Tressoldi me surpreendeu muito. Eu não esperava Nem eu. o ano que ele tá tendo. Se tornou o melhor defensor do Atlético com sobra. Com sobras, né, Valor? Concordo. Eu tô com você nessa aí. Com sobras é o melhor defensor do Atlético. E tá longe de ser um baita zagueiro. Sim. Mas é um zagueiro hoje no Atlético muito regular, pelo menos. Ele perto dos conseguiu, zagueiros do pra Atlético. mim, até, viu, Luiz? E mesmo esse cenário de um Atlético instável, que já trocou. Ele conseguiu. A gente não sabe o que vai ser do restante da temporada do Tressoldi. Mas ele se desenvolveu no Atlético. A gente sabe que é um jogador experiente, que já tem ali a sua... Ele melhorou ao longo do tempo no Atlético. O seu nível de atuação, fisicamente é um zagueiro que se impõe. Bola aérea vai bem, apesar que o Atlético toma muitos gols assim, mas aí eu já tenho um conceito de que essas
esses gols que o Atlético sofre tanto de bola aérea é uma coisa muito mais sistêmica do que necessariamente dos jogadores Individual, ali né? presentes na zaga atleticana. A gente já teve Tressoldi, Lianco e Vitor Hugo, e o Atlético sofreu do mesmo jeito, mas ele realmente se tornou uma notícia muito, muito boa para o Atlético e para o torcedor atleticano, porque se desenvolveu e hoje, para mim, ele é o principal jogador dessa defesa. Você tá falando do Tressoldi, uma das coisas que eu gostei muito dele, essa evolução com o Barba, é que o Barba sempre pede para os zagueiros dele adiantar um pouquinho quando a linha avança, a última linha, para os zagueiros terem um combate direto com o centroavante quando ele sai da área. O Tressoldi é o melhor que faz isso. De todos. O Alonso deu muito mal, né, em alguns jogos. O Alonso se deu bem em quê, né? É que o Alonso perdeu já Incrível. a força Hiperfoco. física. Perdeu mesmo, infelizmente. E ele faz muito bem isso, o Tressoldi. Ele, quando a linha adianta assim, ele sai à frente do combate e ele vai bem. Então é um zagueiro que me surpreendeu, eu confesso que eu não conhecia ele. É um zagueiro, né? Zagueiro. Que eu lembrava, quando o Atlético contratou ele, eu perguntei pro Sgabi, né, que pela passagem pelo São Paulo, e perguntei o Alex Bagé, lá do Grêmio. O Bagé deu pau, o Bagé falou, nada, aqui muito mal aqui, etc e tal. E no Atlético ele acabou se tornando. Até acho que começou mal também, viu, HG? Começou mal, mas depois cresceu. acabou se tornando o principal zagueiro. É? Mas eu lembro, o atleticano não vai brigar comigo, porque é isso que eu vou dizer que é uma realidade. Ano passado, sofri muito, hater. Quando o Vitor Hugo veio, eu falei, chega, farda e joga. Aí eu sofri hater pra caralho. Aí o que aconteceu? Ele chegou, ele fardou, CFJ. ele jogou, ele foi Fez o gols. principal zagueiro do semestre. Nossa. Só que acabou o Seria semestre. culpa do HG. Só que acabou o tá até semestre. hoje, Aí o que aconteceu? Errou pênalti. Ele se tornou, depois que ele rebolou pra bater o pênalti lá, ele acabou se tornando o pior dos zagueiros Já atleticanos. vinha mal antes. Inclusive, não, mas ele foi o melhor zagueiro no semestre passado. Foi Não, o você me- sabe que foi. Ele Teve foi, alguns não, bons o jogos. Você melhor, sabe que foi. o melhor Você sabe que não foi. é a Você definição sabe que certa. foi. Ele foi Você o sabe que menos foi. ruim Só que da você não zaga gosta atleticana. de, você não gosta de o admitir, melhor não. porque Ele você foi não o gosta de menos dar ruim. razão. Seu Menos negócio é ruim. dar razão pro argentino. Não, não tem Porque nessa tem um de chileno razão pra aqui e o argentino. Não Você tem pode dar essa- razão pro não, argentino. não tem essa Ele de foi o razão. melhor zagueiro ano Ele foi o passado, menos o que não pior. quer dizer que ele seja um grande zagueiro. Foi o menos ruim. Tá tudo Tá bem. aí, ó, 2 Menos anos ruim. de contrato agora, tá com o bebê de Rosemary o Atlético O agora. que é isso, bebê de Pode Rosemary? levar ele Explica pra pra Ninguém casa, quer carregar. Hein? Ninguém quer carregar o bebê de Rosemary. É um filme de O terror. HG vai Valu, defender ele. Seria culpa Não, do não, HG não, ou joga, farda, veste, tá aí até hoje? Tanto Tá aí até hoje, mas tanto 2 que- anos. Tanto que quando deu 2 anos de contrato, O eu ainda Alonso, questionei. que o HG tanto fala. Horroroso! É o- Mas hoje é muito Pode- melhor que o Vitor Hugo. viu? Nunca! Tá Hoje, aí, nunca! tá aí, aí, Luiz, não admite. Nunca! Mas Vocês é um, estão- mas vocês é estão um, analisando? mas é um Ai, hiperfoco ele no tem Alonso. qualidade no É passe. um hiperfoco no Ele Alonso. tem qualidade no passe. O o Alonso é um panda! Pois Tem é. 2 anos que eu O falo, ele é zagueiro- horroroso! Pois é, e o piorou muito. Horroroso. o CFJ ficou no banco de reservas pro panda do Alonso, como diz você, mesmo com ele já estando vendido. Vendido, hein? Então, Olha- parabéns. De agora em diante, não tem mais ninguém no caminho do Vitor Hugo. Ele Aqui. vai poder ser utilizado. Aqui, Não tem outro, né? aqui, E o Vitor Hugo entre- era o terceiro zagueiro do Bahia. Não, era o Não, quinto ali. quarto zagueiro do Bahia. O Danilo Simões mandou aqui 2 doletas num superchat, disse aqui, ó. HG, Alonso é bom em delivery goal. Muito bom. Delivery goal. Delivery goal O out. Vitor Hugo pode É, ser mas da os equipe gols dos brasileira Estados Unidos- de ginástica, porque quando ele faz gol, ele faz um salto mortal Bonito, muito bacana, bonito. né? Não, o Vitor Hugo ele é melhor atacando que defendendo, talvez. Eu acho que ele tá na posição errada. Reginaldo Barbosa mandou aqui um superchat. HG Play está top. O que acham da entrevista do canal do Frossá sobre o Peter Grieve? Comentem sobre. Você viu a entrevista toda, ô Luiz? Claro, cara, porque quando... Você que entende inglês, quando- que morou nos Estados Unidos, que você é da elite dominante, quando né? a gente... Você pode explicar? Quando a Você acha gente que ele está soltou- comprando o Atlético? É isso que você quer dizer? Cara, quando a você gente- está dizendo isso, Luiz? Ele está comprando o Atlético, pelo que você Não, entendeu? não estou dizendo isso. A primeira coisa que eu gostaria que eu fiquei muito feliz, cara. Tá fazendo porque, igual as pessoas no quem, grupo. quem bate esquece, quem apanha não, né? E aí, quando trouxemos em primeira mão, né, o nome do Peter Griffin, Deus me livre, quem deu em primeira mão foi a gente. Virou O que apanhamos, amigo? chacota. Não, que isso? Esse cara não portalzinho existe. cruzeirense, esse cara não existe, que não sei Foi- o quê. foi você ou Popó? Não, a matéria é minha, a apuração junto com o Genta. Cara, trouxemos informação e apanhamos. Mas beleza, tá aí, tranquilo. E apanhamos de gente, ó,
Colega nosso de imprensa, viu? Mas tá bom. Mas fala nome de quem Não, que é o polêmico. não, Fala mal, vale a não, pena, não, não vale a Não, pena. então, peraí. Preciso, Não não. fala o nome de quem é, não, mas só escreve aqui. Só pra eu saber, não só pra eu saber. É esse aqui? Também, esse foi também. mentira! Bateu também, ele também bateu. Esse aqui Esse aí bateu? bateu, Esse esse aí bateu, bateu. esse aí Bateu em vocês? Bateu. Falando que era mentira? Mentira. E agora, vai falar o quê? Teve um que falou, vocês acham que o Atlético vai trazer ou vai colocar um cara desse que tem experiência em futebol do Gabão? É Gabão que ele... Que tinha um Zimbábue. time, Zimbábue. 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 Teve um que falou isso também. Tá bom, tá aí. Cara, só Mas é do mesmo grupo desse? Não, não é. Não é. Não é E é imagem grande? em ação, É. não, HG. Você tá igual imagem em ação, velho. Depois eu te conto. Pedindo pra ele Mas- falar e desenhar. Mas... É porque se ele confirmasse, eu ia falar o nome, só pra sacanear ele. Não. Tô brincando. Não vou falar não. Mas esse aqui tem um problema com um membro lá do Deus Mendinho. Tem. Esse tem. Mas o HG, só, cara... Golaço! Legal. Vai, Au! Cuidado. Viva o Senegal! Ah, ufa. E pega no meu pé! Senegal! 3 minutos, dá tempo. Dá hein? tempo. O Cara, juiz mas- dá mais um ali por causa do gol. Mas só sobre a entrevista do Peter Griff, assim, que uma coisa que eu achei que chamou muita atenção, tá? Muita atenção. O líder da França também é feio. Se vocês, acho que vocês assistiram também a entrevista, cara, Eu vi uma parte. Eu não assim, assisti. cara, pelo menos pra mim ficou muito claro que ele ainda conversa e tem interesse no Atlético. Porque ele fala sobre o Pedro Daniel quando houve a negociação ainda com o Bruno Musi, com o Bruno Musi, e Ô, fala baixo aí, cacete! e ele elogia muito o Pedro Daniel. Ele fala do Atlético de hoje em dia, fala que é um torcedor do Atlético. Olha lá, assim, pelo menos pra mim, cara, ficou ali claro que ele ainda tem interesse, viu? Ele ainda cara, se eu não estou enganado, tá? Eu tenho quase certeza que foi isso que ele fala ainda. Bom dia! Opa! Pra você, bom dia pra todo mundo que tá com a gente aqui no 98 Esportes. Bora falar do Galo. Se o profissional tá parado, a base não. E ontem o Galinho esculachou, tá? Venceu o Flamengo por 3-1 pelo Campeonato Brasileiro da competição. 2 gols do meu menino Veneninho fazendo 2 gols e o outro gol do meia Vinícius, que aliás, ambos, tanto Vinícius quanto Veneno, fazendo uma temporada 2026 incrível. Também tem ido muito bem o Riquelme, o Samuel, lateral direito, que é irmão gêmeo do Vinícius. Esse time sub-17 aí, Gomide, tá muito bem, fazendo com que o torcedor atleticano possa sonhar em algum momento mais recente, mais breve, ter jogadores da base no elenco principal. Inclusive o próprio técnico Eduardo Domingues já disse que tem interesse em observar mais de perto alguns desses jogadores. Chamou para um treinamento antes da parada para a Copa do Mundo. Gostou do que viu logo após a final da Copa do Brasil Sub-17, quando o Galinho foi derrotado pelo Atlético Paranaense e quer acompanhar mais de perto alguns desses nomes. Inclusive, a tendência é que o Atlético incorpore ao elenco principal alguns desses jogadores de base, principalmente um jogador de beirada de campo. E aí, eu estava até falando no Central, 3 jogadores brigam por essa vaga no elenco principal. O Riquelme, jogador de seleção brasileira sub-17, tem jogado muito bem, foi inclusive um dos destaques da seleção no sul-americano da categoria. O próprio Veneninho, Gabriel Veneno, que está se destacando também nesta temporada novamente. E o Jonatas, da equipe sub-20, que é um jogador que acredito que ele está mais pronto por ser mais finalizador. Além de ter a questão do jogo pela beirada, ele também finaliza muito bem. O Jonathan são as opções aí mais prováveis que brigam por essa vaga de um extrema da base no elenco principal atleticano. De qualquer forma, o Barba já prometeu, vai observar mais de perto e aí, dependendo do desempenho deles, claro, vai definir quem ou quais deles podem integrar o elenco principal do Atlético, se é que vai entender que algum deles, de fato, vai integrar, tá? Falei da equipe sub-20. O Galinho enfrenta nesta categoria o Coxa Branca na tarde desta quarta-feira em busca da classificação para a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Um passo importante
para o Atlético voltar à Série A, a primeira divisão da competição. Ano passado, Galinho foi mal demais, tanto que teve aquela revolução toda na base atleticana, caiu para a segunda divisão e agora quer dar esse passo em busca de retornar à elite da categoria. O Galinho precisa vencer o Coxa, é jogo único lá em Curitiba e a partir daí disputar essa vaga. São 3 vagas de acesso à Série A, os 2 finalistas e o terceiro colocado avançam aí para a elite da categoria. Seguir falando do Galo, falando de profissional daqui a pouquinho, antes só trazer um recado aqui do Dr. Bruno Sander, o Papa do Emagrecimento, ele que já ajudou quase 20 mil pessoas a melhorar a qualidade de vida emagrecendo. Então, emagreça rapidinho, vá na dica do Iguinho, tá? Procure o Dr. Bruno Sander, porque com o balão intragástrico você pode perder até 30% do seu peso em um ano. Mais do que isso, Dr. Bruno Sander, agora com o Sander Medical Center, ele montou um hub de saúde, é isso mesmo. Tudo o que você precisa para a sua saúde. Aí é qualidade da pele, longevidade, qualidade de vida, força muscular, cognição, memória, sono, cabelo. Tudo isso o Dr. Bruno Sander trata com os peptídeos. Então você pode emagrecer com o balão intragástrico e ganhar muito mais qualidade na sua vida e saúde com os peptídeos. Anota o telefone aí, 31 980 10 5000, 31 980 10 5000, você fala com ele, o Papa do Emagrecimento. Pra gente fechar, CJ, tava até conversando em relação ao planejamento do Atlético para essa intertemporada, ainda não tem uma definição de jogos treino, também de amistosos, se fica em Belo Horizonte, se sai em algum momento para algum tipo de viagem, mas uma tendência, um pensamento do Atlético é de abrir mais a cidade do Galo para a presença da imprensa, para poder acompanhar as atividades durante esse período de intertemporada e aí servir até como um laboratório para abrirem algumas oportunidades durante a temporada também. É um estudo que o Atlético vem fazendo aí de convencimento, um trabalho também de convencimento para que possa todo mundo que desde a pandemia está tão acostumado com um trabalho tão fechado, tão escondido, ter esse retorno da imprensa e aí sim mais informação para o torcedor. O Atlético Mineiro assegurou a permanência definitiva do zagueiro Juan Tressoldi, após concluir as negociações que o clube já havia sinalizado em março deste ano. A diretoria alvinegra acelerou o processo justamente porque o contrato de empréstimo do atleta, que se encerraria nos próximos dias, atualmente o defensor ostenta o status de titular absoluto e representa a única certeza na linha zaga montada pelo técnico Eduardo Domingues. Para ilustrar essa regularidade, o atleta já soma 29 partidas e 2 gols marcados nesta temporada. Essas foram as notícias do Galo. Deixa o like, se inscreva no canal e até mais com mais notícias do Atlético Mineiro.